Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo ao Science Cast, uma conversa com ciência, um programa de comunicação de ciência onde não falamos só da ciência, falamos também dos cientistas. Um cientista, nosso convidado hoje, é o Ricardo Calado. É investigador coordenador do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e do Ecomare. É licenciado em Biologia, depois doutorou-se em Biotecnologia Animal. Vamos perceber o que é isto. O Ricardo Calado desenvolve investigação sobre crescimento azul sustentável. Em paralelo com a atividade académica, também é empreendedor, que já veremos o que é isso. Olá, obrigado por estar connosco. O que é isto de crescimento azul? Não tem nada a ver com clubes de futebol, não? Não tem que ver. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu gosto de estar aqui. O crescimento azul é uma estratégia de desenvolvimento económico que assenta muito na valorização dos recursos ligados às águas, digamos assim, água sem solato. Nós temos sempre esta tendência de associar ao mar, mas o crescimento azul também contempla as águas interiores e pode ter que ver com múltiplos aspectos, alguns mais familiares, outros menos familiares, a questão portuária, a questão das pescas, talvez sejam aquelas que nós mais imediatamente associamos, mas temos depois também o turismo, as energias e depois estas questões mais ligadas à tecnologia, como a biotecnologia. Hoje em dia também se fala muito de bioeconomia azul e essa tem que ver essencialmente com a valorização dos recursos biológicos, dos recursos vivos, de uma forma sustentável, renovável e tentando sempre mudar esta estratégia extrativista que nós temos desde sempre, não é? Com o oceano. Essa sustentabilidade está ligada muitas vezes, o conceito, à economia verde. Aqui estamos a economia azul. Quais são as diferenças, digamos assim? Ou são semelhantes? De forma simplista, quase simplória, podemos dizer que o que muda é a cor, mas os conceitos são muito semelhantes, de facto. É tentar explorar de uma forma que permita continuar esse modelo no médio e no longo prazo, ou seja, não termos aquela tendência que temos tido do recurso ser explorado numa forma imediata, que só permite de facto que esse modelo possa ser feito em períodos muito curtos, porque depois não há uma forma de renovar o recurso, de ele se manter e acaba inevitavelmente por colapsar. E temos casos muito paradigmáticos, todos nos lembramos dos estoques de bacalhau, em que há uns anos o Canadá teve que passar uma moratória e de um momento para o outro parar com um dos seus setores mais lucrativos e de lançar para o desemprego milhares de pessoas. E há 100 anos, 200 anos, 300 anos, os relatos que nós tínhamos dos pescadores do bacalhau era há aqui tanto bacalhau que nós nunca vamos conseguir sobreexplorar este estoque, não é? E, no entanto, aconteceu, e o que é mais assustador é que continuamos a ter esta conversa. Hoje em dia, por exemplo, fala-se muito em explorar estoques piscícolas que estão numa zona do oceano chamada a zona mesopelágica, que é uma zona que nem é muito funda, nem é muito cá em cima. É assim mais ou menos a meio da coluna, diz que é o maior manancial de peixes que existe do planeta, que são espécies que não são exploradas e que há tanta que nós não os vamos conseguir sobreexplorar. E se calhar não é nós já vimos este filme e sabemos como é que ele acaba, não é? Também está relacionado com esta conversa a economia circular. Sim. É um pouco a mesma coisa também. A mesma coisa não, mas é outra maneira de olhar para... É uma tentativa de valorizar os recursos de forma integral. Ou seja, sempre que temos um processo qualquer de valorização, se ele gerar um resíduo, esse resíduo na verdade representa um custo, porque ele vai ter que ser tratado, vai ter que ser acondicionado, vai ter que ser resolvido, digamos assim. Não é lixo propriamente. Exatamente. Ou seja, se ele for considerado um lixo, nós vamos ter que pagar para nos livrarmos dele, não é? E, portanto, a estratégia será sempre tentar fazer uma valorização integral daquele produto. Vou dar aqui um exemplo muito rapidamente. Vamos pegar no peixe marinho mais produzido em todo o mundo, que é o salmão. Durante muito tempo, o salmão era valorizado apenas pelo seu filete, não é? A cabeça, os ossos, que nós chamamos vulgarmente as espinhas, as peles, as vísceras, o sangue, tudo isso era descartado. Hoje em dia, tudo isso é valorizado e tudo isso é transformado nos mais variedíssimos produtos. Uns de utilização mais banal, em que são valorizados pela quantidade, e outros pela qualidade, muitas das vezes, para os setores ligados à parte mais farmacêutica, biomédica, muitas vezes, e, portanto, há uma tentativa de valorizar integralmente todos os recursos que são recolhidos, produzidos, sejam eles de origem terrestre ou de origem aquática. E pode haver várias motivações para essa abordagem.
Uma é a abordagem económica, isto vai ser útil, vou fazer dinheiro com isto, não é? Mas há também, penso eu, pergunto, a curiosidade do cientista. Será que isto dá para fazer outra coisa? É isso ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, por exemplo, nós temos vindo a desenvolver muitos trabalhos no grupo de investigação em que eu estou, por exemplo, com algas, sobretudo macroalgas. E há uns anos ninguém se lembraria de utilizar macroalgas para aplicações têxteis, por exemplo. A questão também dos bioplásticos a partir das algas, ou seja, os desafios que a humanidade vai enfrentando abrem estas novas avenidas de investigação e, por vezes, nós também sentimos a necessidade de chamar aqueles interlocutores menos prováveis, não é? Se calhar há uns tempos não faria muito sentido chamar uma pessoa da indústria têxtil para um think tank sobre a economia azul, ou, por exemplo, uma empresa da pasta do papel, ou muitos outros players que à primeira vista não parecem fazer sentido, mas é daí que muitas das vezes saem aquelas ideias que são disruptivas e que permitem verdadeiramente avançar o que nós fazemos e também contribuir de forma direta para a sociedade. Isso também exige que da parte da sociedade, das empresas, por exemplo, haja mais abertura, não é? Não se cinjam só aos processos tradicionais daquilo que faziam e, ao fim e ao cabo, a maior escolaridade das pessoas, a maior a circulação de informação, se calhar, ajuda a isso, não é? Eu acho que sim, e também a percepção crescente que existe que há uma escassez generalizada de matérias-primas, ou seja, nós fizemos uma busca muito rápida no Google, verificamos, por exemplo, que há muitos países que querem duplicar, triplicar, por exemplo, a sua produção em aquacultura. Há muitos tipos diferentes de aquacultura, mas se olharmos para aquela que nós geralmente associamos, que é a produção de peixe, sobretudo aqueles peixes que nós temos mais presentes aqui na Europa, sim, que não são de todas as espécies mais produzidas a nível mundial. Nós temos uma percepção muito distorcida do que é a aquacultura à escala mundial, e poderíamos falar disso mais para a frente, mas, por exemplo, esse tipo de produção só é possível se nós tivermos ingredientes para formular as rações que essas espécies necessitam. E durante muitos anos utilizámos ingredientes que aparentemente eram muito abundantes, mas que com o aumento da procura e com a crescente redução da oferta se tornaram muito caros. Um exemplo que é sempre recorrente é o do óleo de peixe, por exemplo. Sim. O óleo de peixe há um século era usado essencialmente para fins industriais, para olear máquinas. Hoje em dia é tão caro que nós deixamos de conseguir incorporá-lo na proporção que incorporávamos nas rações, porque lá está, a oferta não aumentou proporcionalmente, a procura aumentou desmesuradamente e hoje em dia, por exemplo, há mercados que não apenas a aquacultura que pagam muito mais por esse produto, como por exemplo a indústria dos produtos nutracêuticos. Todos nós vemos hoje em dia montes de suplementos à venda com os famosos ômega 3, não é? E, portanto, há uma escassez destes ingredientes a nível mundial e isso obrigou a investir, por exemplo, na tal circularidade. Ou seja, eu tenho paras de peixe que contêm biomoléculas de valor, eu não vou descartar isto simplesmente porque posso valorizá-las e voltar, no fundo, a reintroduzir essas biomoléculas no setor produtivo. E por exemplo, falou-me aí nas rações, porque os peixes que são criados, os organismos que são criados em aquacultura, precisam de rações, precisam ser alimentados, não é? Aí também há uma circularidade, como estávamos a produção de rações. De que é que são feitas essas rações? É uma excelente questão e a maior parte das pessoas se calhar não tem noção que quando come uma dourada ou um robalo que foi feito em aquacultura, que foi produzido em regime de aquacultura, e há muitas aquaculturas diferentes, nós podemos ter uma produção como ainda se faz em Portugal, num tanque de terra, num regime semi-intensivo, ou podemos ter uma produção mais intensiva em jaulas, ou até em sistemas que são completamente fechados, localizados em terra, em que a água é recirculada, como por exemplo fazemos o pregado e o linguado cá em Portugal. No que diz respeito às rações, uma parte muito significativa daquilo que é usado para formular as rações são de facto ingredientes que um dourado ou um robalo nunca iriam comer na natureza. Nós temos milho, trigo, soja, temos farinha de penas, farinha de sangue, farinha de peixe, óleo de peixe, mas na verdade o que os animais precisam, sejam eles terrestres ou aquáticos, para se desenvolverem, é de nutrientes. E, portanto, a fonte desses nutrientes é um bocadinho irrelevante. O que nós precisamos é de garantir que eles estão lá na proporção certa e que não temos aquilo que nós chamamos de fatores antinutricionais. Ou seja, se eu quiser incorporar muitos ingredientes de origem terrestre para um animal marinho, sobretudo, por exemplo, um animal carnívoro, como é um robalo, eu começo a ter aqui alguns fatores que interferem na rentabilidade do desempenho dessa ração, porque os animais não estão programados para digerir certo tipo de ingredientes que nós lhes damos. Mas o que é importante hoje em dia é que nós temos uma série de ferramentas biotecnológicas que nos têm vindo a permitir sermos cada vez melhores
na formulação e na utilização desses ingredientes das rações. Ainda vamos falar mais à frente desses animais, dos peixes que são criados, mas agora, como referiu aí a biotecnologia, começou pela biologia e depois foi para a biotecnologia. Como é que é a tecnologia na vida? Explique-me lá o que é esse conceito da biotecnologia. Parece uma coisa um bocadinho exótica, mas que está presente na nossa vida, no dia a dia. Eu costumo dizer que tentei colocar a minha investigação no centro de um triângulo virtuoso, porque eu não sabia bem o que é que queria fazer, e então eu comecei por trabalhar em ecologia marinha aplicada para perceber a natureza e os ecossistemas e as espécies, e depois em aquacultura, sobretudo práticas de aquacultura sustentável, eu tentei replicar esses sistemas. Nós, por exemplo, se pensarmos num estuário, temos sistemas relativamente complexos, em que umas espécies são produtoras, depois são consumidas, depois essas são consumidas por outras, mas depois os seus produtos de excreção servem de alimento a outras espécies, e é um bocadinho isso, ter sistemas de aquacultura com várias espécies ao mesmo tempo, para criar ali uma harmonia, digamos assim, e tentar, mais uma vez, reaproveitar, neste sentido de circularidade, os diferentes nutrientes. E depois, então, entra a biotecnologia. A biotecnologia não são mais do que um conjunto de ferramentas que nos permitem melhorar processos ou melhorar produtos. Eu, por exemplo, através de uma ferramenta biotecnológica, posso silenciar um gene ou posso acordar um gene para um determinado organismo ser mais eficiente a digerir uma determinada ração, ou, por exemplo, silenciar um gene para que aquele organismo não percepcione aquela comida como uma má comida e a possa ingerir de forma mais apetecível. Enfim, há muitas aplicações possíveis. Eu, na introdução, falei da sua vertente de empreendedor. Uma empresa que fundou, a Lusorif, diz que foi a primeira empresa portuguesa dedicada à aquicultura de espécies ornamentais. O que é que aconteceu? Porquê é que foi essa empresa? O que é que fez? A criação dessa empresa resultou do conhecimento que eu gerei do meu doutoramento. Certo. Eu, quando tive que escolher o meu tema de doutoramento, escolhi um tema mais convencional, que era a aquacultura de santola. É uma espécie de caranguejo muito conhecida dos portugueses, gastronomicamente muito boa, mas por uma história curiosa que eu vou contar aqui muito rapidamente. Eu trabalhava no Laboratório Marítimo da Guia, ligado à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e como tínhamos a bomba de água avariada, tive que ir ao Cabo Raso buscar água e apareceu um pequeno polvo. Estava a brincar com o polvo caiu-me da mão e para baixo de uma pedra e saem de lá 4 camarões vermelhos que eu nunca tinha visto na vida. Fui ver o que é que eram os tais camarões ornamentais. São espécies que são vendidas para aquários de água salgada para fins meramente ornamentais, como são os nemos, como são as dóris, todos estes, muitos corais que são vendidos numa indústria que movimenta anualmente muitos milhões de euros. E, portanto, eu falei com o meu orientador na altura e disse, eu quero é trabalhar com isto, eu não quero mais trabalhar com santola. E com o conhecimento que eu desenvolvi para produzir estes animais em cativeiro, porque até à data todos eles eram apanhados de recifes de coral para alimentar a indústria, foi possível estabelecer uma empresa que estava sediada no Algarve, nós estávamos ali entre Lagoa e Carvoeiro, e, portanto, ganhei uma série de competências em que talvez a mais valiosa de todas seja perceber que o nosso tempo vale muito dinheiro e que talvez seja o único recurso que nós não conseguimos reaver. E tenho, com as lições que aprendi durante essa passagem por essa empresa, tirar algumas aprendizagens que levei depois para o meu regresso à vida académica. Eu percebi rapidamente que gostava de fazer aquilo que não sei fazer e que me aborrecia de morte estar a produzir a mesma coisa e, portanto, foi por essa razão que eu depois decidi voltar à academia e continuar a trabalhar, mas sempre com muita parceria com a indústria. E essa empresa, entretanto, a empresa cresceu. Neste momento, as pessoas que estavam ligadas à empresa, o meu sócio da altura é neste momento CEO da maior empresa europeia ligada a esse ramo, que é a Tropical Marine Center, e depois o irmão dele assumiu, mas depois por questões pessoais resolveu ir perseguir outros objetivos, e a Lusorif já não existe, mas foi uma memória que ainda hoje, há pouco tempo falei dela com esse meu sócio. Queria esclarecer aqui uma coisa. Às vezes fala-se em aquicultura e outra em aquacultura. É a mesma coisa? São sinónimos, mas nós costumamos dizer, como nós dizemos, recursos aquícolas. Talvez o termo correto seja aquicultura e não aquacultura, mas são sinónimos. Podem ser usados os dois. Muito bem. Portanto, como disse, essa empresa foi uma spin-off, resulta do seu trabalho de investigação. Hoje em dia existe ainda, aparecem empresas, portanto, spin-offs, ao fim e ao cabo, nesta área?
Em Aveiro, por exemplo, há alguma coisa Sim, feita? temos algumas neste momento a serem desenvolvidas Sim. e, por exemplo, no Ecomar temos um aluno de doutoramento que está a cultivar lesmas marinhas, que também tem fins ornamentais, ele está a produzi-las para fins científicos, Sim. para a sua tese de doutoramento, para fazer experimentação ligada com as alterações climáticas, mas produzimos mais lesmas do que aquelas que necessitamos e estamos a vender as lesmas para gerar ali alguma receita para apoiar também a sua investigação. Ainda recentemente foi à Austrália participar num congresso onde foi apresentar o seu trabalho e a viagem foi custeada com as verbas que nós gerámos com essa venda. E quem é que compra essas lesmas? As empresas que transicionam as espécies ornamentais. Portanto, nós trabalhamos com retalhistas que compram uma grande quantidade. Para nós é ótimo, porque despachamos, entre aspas, os organismos que temos ali em cativeiro. E temos também agora entre mãos um outro projeto muito interessante, que é a produção de cavalos marinhos também. E, portanto, temos quase 5.000 cavalos marinhos em estoque a serem produzidos no Ecomar. É uma espécie que não é uma espécie das nossas águas, é uma espécie tropical. Mas com o know-how que tem vindo a ser gerado, podemos também começar a pensar em cultivar algumas das espécies que temos aqui nas nossas águas e que, de facto, as populações portuguesas têm sofrido um declínio acentuado por variedíssimas razões e poderá ser interessante promover programas de reprodução e eventualmente até de repovoamento destas espécies. Portanto, a aquicultura não é só para o peixe, não é só para a dourada e para o salmão. Há diferenças muito grandes, com certeza, porque cada espécie tem as suas necessidades, não é? Sim. Nós aqui há uns anos, umas décadas, quando começaram a aparecer os aviários, e hoje em dia a carne de aviário é assim, pronto, mais mole e não sei o quê, não é? Há essas críticas que se fazem. Portanto, a qualidade não é a mesma. Os peixes que são criados em aquicultura têm, de facto, a mesma qualidade que um peixe que é selvagem, é o termo que é utilizado. Hoje em dia, quando nós vamos comprar um frango, quando as pessoas perguntam se é frango de campo, ninguém pergunta se é frango de caça, se foram caçar o frango, não é? Sim. Enquanto que nós achamos muito natural continuarmos a pescar e temos esta percepção que o peixe selvagem é muito melhor que a aquacultura. Eu acho que não é bem assim. Nós temos que, se calhar, enquadrar aqui o que se passou, pelo menos no nosso país, para explicar um bocadinho este preconceito que há com o peixe da aquacultura, com as douradas e com os robalos em particular, porque a carne é mole, não sabe ao mesmo, enfim. E, de facto, no início havia muito pescado que não tinha grande qualidade, porque também ainda se estava a tentar aprender, não é? Hoje em dia, e por exemplo, quando nós pegamos numa dourada ou num robalo criado num tanque de terra, como nós ainda fazemos cá em regime semi-intensivo, e fazemos uma prova cega, e pomos um peixe selvagem e um peixe de aquacultura, invariavelmente o consumidor escolhe o peixe de aquacultura. Porque é um peixe que tem uma textura e um sabor mais apetecível para o paladar humano. E, portanto, o que nós precisamos, de facto, é de educar o consumidor e, acima de tudo, ser honestos e permitir-lhes fazer a escolha. É muito curioso, por exemplo, se nós pensarmos que temos muito menos preconceito com o salmão. Sim. 100% do salmão, praticamente, nós consumimos em Portugal, será da aquacultura. Mas como nós não sabíamos a que é que era suposto saber um salmão, não houve esse preconceito. Quando nós compramos mexilhões, ostras, amêijoas, elas também são produzidas em aquacultura e nós não temos o mesmo preconceito. As macroalgas, nós que comemos camarão, não é? Se nós pensarmos, é dos poucos produtos, sobretudo de marisco, que nós não consumimos fresco em Portugal, ou porque não está disponível para venda, ou quando está a preços muito elevados. E, portanto, recorremos muito ao congelado, que é importado essencialmente do Sudeste Asiático. Com exceção do chamado gambão argentino, que é 7 pesca, mas todos os outros, por exemplo, o vanamai, é tudo da aquacultura. E nós não temos esse preconceito, não é? E, portanto, de um ponto de vista até, falando em abstrato, de segurança alimentar, poderá ser mais seguro comer um peixe da aquacultura que foi monitorizado durante a sua produção e que é muito mais escrutinado do ponto de vista da segurança alimentar do que, por exemplo, um peixe que é pescado e nós não temos muita noção em que águas é que ele foi pescado, o que é que ele passou até atingir aquele tamanho e, portanto, eu acho que é preciso ainda um bocadinho de literacia para desmistificar esta questão da aquacultura. Sim, fala-se também muito do peixe, portanto, da contaminação das águas, dos mares, com microplásticos e os peixes ingerem e nós estamos a ingerir por via já indireta ou secundária as microalgas, os microplásticos. Nos peixes da aquacultura, esse risco é menor, então?
Poderá ser menor, são rações que são, eles comem rações e não comem o que aparece, não é? Sim, e se eles estiverem em ambiente controlado, como por exemplo os chamados sistemas de produção recirculados, como nós temos cá em Portugal, a produzir pregado e linguado, são sistemas mais seguros desse ponto de vista, não é? E talvez até o caso do pescado não seja, dos peixes particularmente, não seja o mais grave. Eu tenho pensado um pouco acerca dessa temática porque nós tentamos fazer a apologia do consumo das espécies chamadas espécies de baixo nível trófico. O que é que isto quer dizer? Espécies que ou sejam produtores primários ou consumidores primários. O problema das douradas e dos robalos e dos salmões é que são predadores. E nós não vamos ao hipermercado comprar uns bifes de tigre nem uns bifes de urso, não é? Sim. Nós não tivemos essa tendência de domesticar predadores quando pensamos em terra. Não seguimos o mesmo paradigma para as espécies de aquacultura. A questão é que, por exemplo, quando nós promovemos o consumo de algas e o consumo de bivalves, a forma de escalar a produção desses organismos terá de ser feita necessariamente em mar aberto. E aí poderá haver uma exposição aos poluentes que nós sabemos que estão presentes no mar, como por exemplo os microplásticos. No caso dos bivalves até pode ser mais problemático, porque nós, é muito raro comermos as vísceras do peixe, ou até as vísceras dos camarões ou dos caranguejos. Mas no caso dos bivalves não consumimos o animal inteiro. Certo. E poderá haver ali alguma forma de bioacumulação. Mas eles também são muito eficientes a livrarem-se dos microplásticos através das suas pseudofezes. Portanto, o que eu acho que é fundamental é não termos dietas monótonas e irmos variando os alimentos precisamente para tentar minimizar os riscos de sermos expostos a algum tipo de poluente, seja ele qual for. O seu trabalho de campo, digamos assim, na sua investigação, vai para o mar também? Vou fazer aqui um suspiro, porque eu costumo brincar a dizer que na academia nós vamos sendo promovidos até nos tornarmos incompetentes, não é? Porque cada vez vamos fazendo menos aquilo que fomos treinados para fazer e que de facto nos garantiu chegar onde chegamos, não é? Eu hoje em dia faço muito gestão de projetos, gestão de recursos humanos, enfim, ainda faço questão de ainda fazer ciência, de ter reuniões com o grupo, mas cada vez faço menos aquilo que eu efetivamente gostava de fazer, vou cada vez menos para o mar, vou cada vez menos para o laboratório e de facto acho que também deveríamos revisitar aqui esses aspectos da forma como nós estamos na ciência. Mas os seus estudantes vão para o mar? Sim. Vão para o mar, vão para o laboratório fazer experiências com organismos que vão recoletar, por exemplo, na Ria de Aveiro, nós temos esse privilégio de ter ali um laboratório natural ao lado e hoje em dia estamos a fazer projetos muito interessantes. Temos um projeto, talvez assim, um dos mais exóticos, é utilizar uns pequenos camarões que parecem pulgas do mar, que já todos vimos na areia. Não estamos a trabalhar com essa espécie, mas é uma espécie muito próxima e em vez de eles estarem a comer aquilo que é natural, estamos-lhes a dar produtos de origem terrestre, como por exemplo pimento amarelo, courgette, cenoura, numa tentativa de valorizar os tais produtos agrícolas. Por exemplo, nós temos uma parceria com uma empresa que faz esses produtos congelados, há sempre desperdício associado e em vez de descartarmos esse desperdício, enviar para fazer, por exemplo, um composto, estamos a dá-los a estes animais que eles conseguem fazer aquilo que se chama um upgrade trófico, ou seja, pegam numa matéria-prima que não tem os tais ácidos gordos ômega 3 e transformam-no em biomassa rica em ômega 3. E, portanto, nós até costumamos brincar, agora andamos todos muito entusiasmados com os insetos e chamamos estes animais os sea bugs, que têm muito mais potencial para produzir um alimento nutricionalmente mais interessante do que alguns dos insetos que nós andamos a investigar também. Falou há pouco da quantidade de animais, de peixes na tal camada intermédia, não é à superfície, nem portanto, isso não é na costa que se portanto, eu aqui lembrei-me do navio oceanográfico de um Carlos, não é? De um Carlos Sembeiro. Tem alguma relação com isso? Esse navio é útil para ou é um tipo de ciência diferente? Trabalhar no mar é extremamente desafiante e é muito, muito caro. Se calhar a maioria das pessoas não tem noção que um dia de navio para fins científicos no oceano pode custar entre 30 mil a 100 mil euros dia e, portanto, uma missão de uma semana é extremamente onerosa e isso obriga também a que os cientistas trabalhem de forma articulada e colaborem uns com os outros e quase todas estas missões, as que se fazem em águas portuguesas, muitas das vezes envolvem a Marinha Portuguesa, obviamente, sobretudo o Instituto Hidrográfico, mas também muitas das vezes aproveitam-se missões de outros países,
de colegas europeus e não europeus para investigadores portugueses a bordo recolher a informação. É muito interessante ter mencionado aqui o nome do rei Dom Carlos, porque é uma figura que eu acho que muitos portugueses se calhar não têm noção que foi um pioneiro da oceanografia moderna e que os seus trabalhos colocaram em causa uma das teorias que era comumente aceite na altura, que abaixo de uma determinada profundidade não havia vida. Sim. E foram precisamente esses trabalhos pioneiros do rei Dom Carlos, sobretudo ali na zona de Sesimbra, que comprovaram que não, que existia vida abaixo dessas profundidades, e os próprios pescadores daquela região já sabiam isso há muito tempo, porque eles pescavam o famoso peixe-espada, que era apanhado a essas profundidades, onde supostamente não deveria haver vida. Portanto, não estavam esses dados disponíveis para a ciência, ao fim e ao cabo. Exatamente. E isso também reflete a importância das pessoas fazerem ciência fora das suas torres de marfim. Pois. A extensão da plataforma continental, portanto, Portugal a ter uma extensão muito maior para gerir, ao fim e ao cabo, tem também benefícios, enfim, terá outros, até de segurança e militares, não sei o quê, mas para a ciência da sua área tem desafios novos, não? Eu vou só fazer aqui, sem dúvida nenhuma, eu gosto muito de dizer às pessoas quando me perguntam o que é que eu faço, dizer que sou biólogo marinho. Sim. E é giro ver a reação das pessoas que eles dizem assim, isso é tão giro. E depois mas para que é que isso serve? Não é? Pois, essa pergunta... ou então aquela do, mas tu aqui não te safas. E de facto, se nós pensarmos, nós temos um país que fomos formatados a olhar para Portugal como um país pequeno, um país periférico. Mas, de facto, nós não somos um país pequeno. E esse estudo demonstrou isso mesmo. Nós temos 90% do país debaixo d'água. Pois. Não é? E apesar de vivermos num país que nós achamos que é pequeno, conseguimos esta façanha fantástica que é encaixar a esmagadora maioria da população numa faixa muito estreitinha junto ao litoral, entre Setúbal e Braga, digamos assim, não é? Portanto, o que nós temos que fazer é mudar a forma de olhar para o nosso território e, de facto, ver que o mar é o nosso grande ativo. A jurisdição que nós vamos ter são sobre os recursos que estão no fundo, não os recursos que estão na coluna d'água. Portanto, grande parte dessa área nós vamos ter jurisdição sobre os recursos que estiverem no fundo do mar, digamos assim. Mas vamos ter também a grande necessidade de perceber o que é que temos. Ou seja, nós, para dar uma ideia, se calhar é mais fácil das pessoas apreenderem, nós não podemos pensar em fazer a gestão de uma quinta se não soubermos o que é que existe na quinta, não é? E, portanto, nós também não temos noção do potencial que temos para valorizar se não tivermos efetivamente um conhecimento muito detalhado do que é que existe. E, portanto, é fundamental nós continuarmos este esforço que foi iniciado para instalar essa candidatura de mapear, de conhecer o que é o mar português, efetivamente, e depois pensar exatamente no que é que queremos fazer do ponto de vista da utilização desses recursos. Utilizar recursos tem sempre impactos, é impossível pensar que vamos ter uma atividade inócua, mas podemos definir qual é que é o modelo que queremos e se olharmos para os recursos vivos, talvez a grande riqueza que existe no nosso mar não é uma grande abundância, mas sim uma grande diversidade de recursos. E se nós conseguimos utilizar a informação dessa diversidade que está codificada nos genes, e aí mais uma vez entrará a biotecnologia, em particular a biotecnologia azul, eu penso que será isso que pode ser determinante para nós conseguirmos de facto tornar este potencial que todos nós reconhecemos em riqueza e bem-estar para a população. Então há uma pergunta, se calhar, que está nas mentes da sua e dos seus colegas, que é o que é que há para descobrir no mar? Porque não se sabe ainda, não é? Não se sabe. Nós estimamos que ainda há uma quantidade muito grande de organismos marinhos, não é? Para descobrir. Talvez metade das espécies que existam ainda não sejam conhecidas e corremos o risco até de perder, tendo em conta esta crise da biodiversidade em função das alterações climáticas e muitas outras ameaças de origem antropogénica, de perder algumas espécies ainda sequer de as conhecermos. Antes de identificar e conhecer. E portanto, nós se pensarmos que já fomos mais vezes à Lua, para quem não coloca isso em causa, digamos assim, do que fomos ao fundo do mar, aos pontos mais profundos do nosso oceano, isto também dá bem a entender o quão pouco nós conhecemos efetivamente o nosso oceano. No tal da região, do Portugal submarino, se quiser, vai até profundidades de que dimensão? Eu não sei precisar, mas ultrapassaremos facilmente os 3.000, 4.000 metros. Sobretudo então, onde fomos para as águas mais oceânicas, ao lado dos Açores, eu creio que poderão ir ainda a profundidades maiores, não é? E, portanto, são ambientes muito inóspitos, muito difíceis de trabalhar,
E mais uma vez é caro trabalhar nesses ambientes, mas é preciso ter tecnologia para já para ir a essas profundidades, não é? Mas tudo isso também cria oportunidades, não é? Para precisamente, se houver uma aposta clara no desenvolvimento de tecnologia para conhecer estes ambientes, o que não faltará depois serão tomadores dessa tecnologia, porque existirão muitos outros países que necessitarão dessa mesma tecnologia para conhecer os seus mares. Eu sei que há alguns projetos portugueses e concretizações já de mini submarinos, digamos assim, para irem a algumas profundidades, se calhar não aos 3, aos 4, aos 5 mil metros, mas acredita-se que há também vida animal nessas profundidades, Sim, ou são só plantas? Já se sabe que existe. Sim. Já se sabe que existe, e mesmo esses animais, a chamada macrofauna, aquela que nós vemos a olho nu, nós ainda conhecemos muito pouco sobre ela, têm adaptações fantásticas para viver naqueles ambientes extremos. São os tais extremófilos, não é? Exatamente. E mais do que isso, digamos que a grande riqueza será precisamente as comunidades microbianas que existem nesses ambientes, em que nós conhecemos uma fração muito, muito, muito pequena. E, portanto, o benefício que poderá vir da exploração desses organismos é exatamente conhecer esses genes e depois tentar utilizar esses genes em organismos que sejam mais fáceis de produzir, num fermentador, uma levedura, por exemplo, que é facilmente produzível, e, portanto, beneficiar não com o organismo propriamente dito, mas com o material genético que conseguimos isolar a partir dele. Ao fim e ao cabo, depois das aplicações, depois de se conhecer melhor, é que se vão também descobrir que há novas utilizações, não é? A nível até farmacêutico, eventualmente, cosmética, sim. etc. Nós geralmente temos uma pirâmide invertida, não é? Em que temos na base uma grande quantidade de biomassa e pouco valor acrescentado, e no topo, talvez com as aplicações farmacêuticas e biomédicas, pequenas quantidades de elevado valor acrescentado. E é nesse topo da pirâmide que Portugal se deve focar, desenvolvendo e promovendo a biotecnologia azul e esta bioeconomia azul que nós queremos, que aponta essencialmente na sustentabilidade. Ainda queria colocar uma outra questão sobre a criação artificial de ambientes marinhos. Estou-me a lembrar, por exemplo, aconteceu aqui há uns anos, o afundamento de um navio para criar ali um ecossistema diferente. Essa interferência, digamos assim, é benéfica? Não... Eu acho que não só é benéfica, como é desejável. Há um tipo de projetos que nós estamos também a começar a desenvolver na Universidade de Aveiro, em que o Ecomars também está envolvido. Nós estamos localizados dentro do Porto de Aveiro e quando nós construímos um porto, nós simplificamos habitats que eram muito complexos, porque construímos molhos, construímos paredões, pontões, e hoje em dia o que nós estamos a tentar fazer é colocar estruturas que complexifiquem novamente aquele paredão que era simplesmente liso. Nós podemos colocar umas estruturas, por exemplo, com cascas de ostra, que é um recurso muito abundante, é um recurso natural, que volta a tornar aquele meio muito complexo para, por exemplo, ser uma zona de postura ou uma zona de refúgio de pequenos peixes, pequenos animais que se desenvolvem ali e que se protegem, e voltamos a tornar aqueles habitats berços de vida, digamos assim. Nós falamos muito das zonas marinhas protegidas, que é fundamental continuar a implementar, mas elas existem sempre numa estrutura de mosaico, não há um contínuo. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o mapa dos portos e de marinas que existem, por exemplo, nas costas europeias, nós temos praticamente um contínuo desde o Mar do Norte até ao Mediterrâneo. Sim. E, portanto, estas ações, que serão pequenas ações, mas com um efeito multiplicador muito grande, poderão, de facto, dar uma ajuda muito significativa a estes ecossistemas que de facto estão a tentar, digamos, ser resilientes a uma série de pressões que o homem tem vindo a colocar e que têm vindo a ser exacerbadas com esta questão das alterações climáticas. As alterações alteram a água, ao fim e ao cabo, não é? E em algumas situações acidificam mais a água. Isso é prejudicial, por exemplo, tem havido notícias sobre isso, sobre os corais. Sim. Os corais estão ameaçados? Os recifes de corais ou são tão extensos que, enfim, não faz muito mal? Estão ameaçados como nunca estiveram. E o problema é que cada vez que há um fenómeno, por exemplo, de branqueamento, é sempre maior do que o anterior e mais prevalente. Ou seja, pensa-se mesmo, que nos cenários mais pessimistas, que haja, se calhar, muito pouco a fazer para conseguir efetivamente salvar os corais e que é urgente criar laboratórios que sejam quase verdadeiras arcas de Noé para tentar manter em ambiente controlado algum daquele património genético
E há até quem defenda que se faça uma coisa que se chama, alguns investigadores não gostam desse nome, mas evolução assistida, em que o problema não é as coisas mudarem, é mudarem à velocidade a que estão a mudar, sem dar tempo às espécies para se adaptarem. E, portanto, há sempre alguns organismos que são mais resilientes a essa mudança e, portanto, tentar perceber porque é que aqueles organismos em particular não branquearam, no caso dos corais, por exemplo. E isso poder permitir começar a reproduzir alguns organismos que sobrevivam às condições que sabemos que dificilmente serão revertidas, pelo menos no curto prazo, para, se tiver que se fazer algum repovoamento, se fazer com organismos mais resilientes. Estamos também a seguir um racional semelhante, por exemplo, para as ervas marinhas da Ria de Aveiro, que constituem, juntamente com as algas, o famoso moliço, que popularizou as embarcações que caracterizam hoje os moliceiros de Aveiro. E, portanto, nós temos alguns projetos de repovoamento de ervas marinhas a decorrer na Ria de Aveiro, mas já há o cuidado de tentar simular cenários daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, tendo em conta os fatores que nós sabemos de acidificação, de desoxigenação, que também pode ocorrer, de fenómenos climáticos extremos, chuvas fora de época, ondas de calor, para tentar escolher aqueles organismos que, em princípio, serão mais resilientes a essa alteração. Mas também sem cair na tentação de repovoar só com esses, porque senão depois também criamos ali uma monotonia genética que poderá tornar... Pode ser prejudicial também, exatamente. Não é? Prejudicial não só às próprias espécies, como até à utilização da navegação e tudo isso. Exatamente. Estamos quase a terminar, mas queria só esclarecer aqui uma questão que acho que muita gente não tem esta dúvida. Muita gente tem esta dúvida, que é os corais, aquilo não são rochas, aquilo são organismos vivos, não é? São organismos vivos, coloniais, são muitas das vezes centenas ou milhares de pequenos organismos que vivem todos juntos, e temos corais que são corais de corpo mole, e temos alguns que segregam esqueletos de carbonato de cálcio, que são aqueles que nós geralmente associamos mais aos corais, que de facto têm um esqueleto duro de carbonato de cálcio. E também temos muitos corais nas águas portuguesas, sobretudo em profundidade. Os recifes de coral, que nós geralmente associamos a águas cristalinas tropicais, não existem só nessas áreas. Esses são muito especiais porque têm pequenas algas simbióticas que fazem fotossíntese e que lhes permitem ter aquele crescimento e aquele aspecto luxuriante. Mas nós, no mar português, temos muitas espécies de corais e hoje em dia os corais de mar profundo são um habitat prioritário de conservação e que estão também eles próprios ameaçados por causa das alterações globais que nós temos vindo tão fervorosamente e de forma tão inconsciente a promover. Mais uma oportunidade de negócio, se calhar, para o turismo, para fazer mergulhar, para ver, sem prejudicar esses habitats. Ricardo Galato, muitíssimo obrigado por ter estado connosco e por esta conversa agradável e até uma próxima oportunidade. Está bem? Foi um gosto. Obrigado. E assim termina mais um episódio do ScienceCast. Pode ver-nos no canal do YouTube, pode ouvir-nos nas várias plataformas de podcast. Obrigado por estar connosco.